Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos iniciar esse santo culto a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus com o cântico 50, cântico 50. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Vamos cantar o hino 4, cântico 4.
devemos nossa gratidão. Grandioso és tu, Senhor Jesus. Nos tiraste da escravidão. Grandioso és tu, Senhor Jesus. Grandioso és tu, ó divinal Cordeiro, teu nome todos hão de confessar. Perante ti, ó santo e verdadeiro, todo joelho há de se dobrar. A ti devemos nossa gratidão. Grandioso és tu, Senhor Jesus. Tu nos tiraste da escravidão. Grandioso és tu, Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos cantar para a oração, irmãos, o cântico 281, 281.
Glória a Deus. Queridos irmãos e irmãs, nós vamos agora orar a Deus, buscar a presença do Senhor em oração. Vamos apresentar os pedidos de oração por enfermidades, por tribulações e causas, viagens, acidentados, famílias e pessoas que receberam o testemunho da graça de Jesus, que também pedem as nossas orações. O Antônio Marcos, de 46 anos, tem uma enfermidade nos rins, é isso? A esposa dele pede orações também, a Adriana Aparecida, que o apresentemos nas mãos de Deus. Também pedimos oração pela irmã da irmã Marinalva, que segue internada, está no hospital da USP, muito mal de saúde. Entraram com morfina agora essa última noite e precisa de um milagre. Só o Senhor pode fazer essa obra na vida dela também. E precisa das nossas orações. E nós que estamos aqui na presença de Deus, pedir ao Senhor que também, não só com ela, mas com todos nós, que o Senhor se compadeça da nossa alma, da nossa vida, e venha ao nosso encontro nas nossas necessidades, que são muitas, mas o Senhor diz que aquele que bate, a porta se abre, o que pede, recebe, e o que busca, alcança, no nome do Senhor Jesus. E se nós cremos nisso de todo o nosso coração, o Senhor diz na sua palavra que as portas do inferno não prevalecerão contra a nossa vida. Se nós confiarmos no Senhor de coração, o Senhor dará a nós sempre a sua mão amiga, a sua mão poderosa. E naquilo que a gente precisa, às vezes nos achamos sozinhos e pensamos que já estamos vencidos. Mas o Senhor diz que o justo, ainda que caia, não ficará muito tempo prostrado. O Senhor o levantará. E às vezes a gente olha e se vê no chão, se vê caído, falando, Senhor, tem misericórdia, caiu, uma queda, uma luta, alguma coisa, mas bem depressa o Senhor vem nos levantar, no nome do Senhor Jesus, e nós vamos ter também com isso motivo para glorificar a Deus. Vamos pedir a benção do Senhor em favor do culto, e que Ele mande para nós também do céu a sua santa palavra. Ajoelhados, em nome do Senhor Jesus, oremos a Deus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Senhor, nosso altíssimo Deus e o nosso Pai, Criador dos céus e da terra, estamos prostrados em oração diante de Ti nessa tarde, para sempre, antes de mais nada, pedir muito perdão pelas nossas faltas, pelos nossos erros, as nossas imperfeições. Senhor, que somos pequenos e falhos diante de Ti, mas o Senhor, com amor e com misericórdia, tem estado junto a nós, tem estendido a sua mão e nos feito compreender melhor a sua vontade na nossa vida. Sabemos que as lutas são grandes, as guerras também, mas em todas essas coisas, Tu nos tem feito mais do que vencedor diante da Tua presença. Louvado seja Deus, porque a palavra se cumpre na vida daquele que crê. A palavra de Deus é fiel e verdadeira. Glória ao nome do Senhor. E nós sabemos, ó Pai, que ao seu tempo nós teremos também nos nossos lábios um cântico de vitória. Teremos, Senhor, um louvor de gratidão a Deus pela obra maravilhosa que Tu tens feito nas nossas vidas. Queremos Te apresentar todos esses pedidos de oração, que o Senhor já é conhecedor, sabe da necessidade de cada um, sabe naquilo, Senhor, que precisamos de Ti. Ó Deus, venha ao nosso encontro, abre o nosso entendimento para receber as instruções que vêm da Tua palavra. E naquilo que esperamos, ó Deus, faz uma obra e o Teu nome será glorificado. Senhor, manda do céu a Tua palavra e fala conosco por amor do Teu nome. Nos ajuda a crer, a entender a Tua palavra em nós, que os nossos corações não se fechem, que os nossos corações, Senhor, estejam sempre abertos para ouvir de Deus a Tua voz maravilhosa, para crer sempre no Senhor Jesus. Ó Pai de amor e de bondade, visita os hospitais, Senhor, as clínicas de recuperação, e onde o Teu povo está clamando, Senhor, quanta mãe, quanto pai, chorando por causa de um filho, de uma filha perdido nas drogas. Ó Senhor maravilhoso, Tu que tens todas as ferramentas nas Tuas mãos, liberta essas vidas no nome do Senhor Jesus. E nós também, Senhor, seremos gratos a Ti. Nos ajuda a permanecer fiéis ao Senhor, guardando a Tua palavra dentro dos nossos corações
e que em tempo nenhum venhamos nos desviar dos preceitos da Tua santa palavra. Sendo assim, ó Deus, entregamos essa humilde oração ao céu. É no nome do Senhor Jesus, que vive eternamente. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória, glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Vamos cantar, irmãos, o hino 115, 115. As portas do Salvador, vinde, não rejeiteis, onde as festas de justiça e dele vós. As portas do Salvador, vinde, não rejeiteis, onde as festas de justiça e dele vós Glória a Deus, louvado seja Deus. Irmãos, vou passar os anúncios para a Irmandade dos nossos cultos presenciais. São aos domingos, às 10 da manhã e às 18h30, às terças-feiras, às 14 horas,
que é hoje, às quartas às 20, amanhã, sábado às 10 da manhã o culto das mulheres e sábado às 4 da tarde o culto dos jovens. Também todos esses cultos, esses eventos são realizados aqui direto da congregação do Alphaville. Nossos cultos online de segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, às 2 da tarde e às 8 da noite, aos sábados às 10 da manhã, às 2 da tarde, às 4 da tarde e às 8 da noite. Esses são os online. E domingo, às 10 da manhã, às 2 da tarde e às 18h30. Então a Irmandade pode acompanhar através do nosso canal aí e as nossas páginas no Facebook, esses cultos que são transmitidos para todos nós aí através da internet, do YouTube e do Facebook. Na próxima terça-feira, que é feriado, de 7 de setembro, nós faremos a unção de toda a igreja, a entrega dos olhinhos de unção. Também a Irmandade aproveita que é feriado, vem congregar nessa próxima terça tarde. Tá? A grande maioria da Irmandade deve estar mais tranquila com o trabalho, então serão todos bem-vindos. E nesse próximo domingo agora, que é dia 5, também teremos a unção de toda a igreja, de manhã e à noite. Nesse próximo domingo, às 4 horas da tarde, nós teremos o ensaio da orquestra, ensaio de música para os músicos, organistas, musicistas, os candidatos, aprendizes, que devem vir participar também para aprender um pouquinho mais. E a gente vem para aprender a cantar os hinos, para louvar Deus. Depois do ensaio tem um lanche bem gostoso que Deus prepara e o culto das 6h30 da tarde de novo. Então, dá para congregar bastante, se alegrar bastante, que essa é a nossa alegria, irmão, essa é a nossa festa. É estar na casa do Senhor, fazer como o salmista Davi. Uma coisa almeja o meu coração e eu a buscarei, ele dizia, que possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Pensou que coisa boa? Que nós possamos todos os dias da nossa vida habitar na casa do Senhor. Glória a Deus, que maravilha, que coisa boa é poder estar na presença de Deus. Então, se nós fizermos assim, o Senhor é aquele também que nos vai ajudar, nos vai abençoar, e nós vamos também caminhando de valor em valor, de vitória em vitória. Também pedimos a colaboração da Irmandade no atendimento das necessidades do fundo bíblico, aliás, da obra da piedade, que são com alimentos não perecíveis, para atendimento daqueles mais necessitados. Quando vier ao culto presencial, traga alimentos não perecíveis, que Deus prepara, um quilinho de alimento não perecível vai fazer muita diferença na vida das pessoas. E se você fizer assim, irmãos, pode ter certeza que Deus te abençoará muito, muito. E eu tenho certeza que o nome de Deus será glorificado, irmãos. É importante que a gente não esqueça dos necessitados e que nós venhamos abrir o nosso coração para ajudar esses que tanto precisam. Que mais, Mara? Mais alguma coisa para avisar? Te aviso. A reunião de oração, né? Toda segunda-feira, às 7 horas da noite. 7 da noite tem reunião de oração aqui. As nossas irmãs estão toda segunda-feira aqui intercedendo por nós. É importante que a gente venha também participar e ajudar nessa missão que é tão difícil. Essa missão de intercessão, ninguém dá valor, ninguém vê. Mas é uma das colunas da obra de Deus. O que mantém a obra de Deus de pé é a oração, irmãos. Pode ter certeza que é oração. Então, se a gente fizer assim, o Senhor também nos vai abençoar. Vamos cantar o hino 314. Você tem ele aqui, Brunão? Tem só no Alphaville, né? Pode ser? 314 para a gente ouvir a palavra. 3, 1, 4. Glória a Deus.
Glória a Deus. Queridos, vamos ler a palavra de Deus no Santo Evangelho de João, no capítulo 6. Vamos ler a partir do verso 22. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 22. Vamos nos colocar todos em pé, por favor, para a gente acompanhar a leitura. João, capítulo 6, versículo 22. Jesus é o pão da vida para os que creem. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho em que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos vieram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão, que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? E Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes o pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Somente até aqui, irmãos. Amém. Pode sentar, queridos. Os irmãos veem aqui uma passagem muito importante e muito atual, que tem muito a ver com os nossos dias atuais. Vocês veem que o próprio Senhor Jesus se sentiu ultrajado, ele se sentiu, entre aspas, usado. Porque ele disse às pessoas: vocês estão me procurando não pelos sinais que vocês viram, não pelas obras, não pela salvação, pelo Evangelho. Vocês estão me procurando por causa das coisas terrenas, estão me procurando por causa do pão, que vira a multiplicação do pão, vira a multiplicação do peixe, viram, enfim, o morto ressuscitar e tantas outras coisas, as bodas em Caná, a água feita vinho, a água que foi transformada em vinho. E é evidente que o Senhor fazia e continua fazendo essas coisas, esses sinais, esses milagres. Mas aqueles que servem a Deus buscam a Deus pela salvação, pelo propósito de salvação, pelo propósito da vida eterna. E se isso não for colocado na nossa mente, no nosso coração, dificilmente nós chegaremos até o fim da nossa carreira como cristão, como homem, como mulher de Deus, como alguém predestinado à salvação. Então é necessário que essa tarde nós nos lembremos que o Senhor Jesus é o pão da vida para a igreja. É o pão da vida que desceu do céu para dar salvação, para perdoar os pecados, para regenerar o homem, glória ao nome do Senhor, para reconciliar o homem com Deus. A vinda de Jesus na terra não teve outro motivo senão reconciliar a humanidade com Deus. Deus nunca ficou de mal de nós. Mas houve um tempo que os nossos pecados, que o pecado do homem foi maior do que a sua fé, de maneira que sufocou a sua fé, como um mau hábito. Não diz o ditado que os maus hábitos corrompem os bons costumes? Assim é o pecado. Faz uma vez, faz duas vezes, faz três, dali a pouco fica normal e vai se afundando, e aí cumpre-se a palavra: quem é sujo, suje-se mais ainda. E aquele que é limpo, limpe-se mais ainda. Então houve um tempo que a humanidade se afastou tanto de Deus. E isso, irmãos, ainda acontece em todas as esquinas, em todas as casas, em toda a rua que você passa. Você sempre vai achar alguém que tenha coragem de refutar a presença de Deus, que tenha coragem de dizer que Deus não existe. Eu sou ateu, eu não acredito em nada. Irmão, mantenha a fé viva dentro do teu coração. Há estudos,
Há pesquisas científicas e de estudos na área social de que a existência, a propagação da existência de Deus é um mito, é um conto, é algo que foi passando de geração para geração. Irmão, irmã, Jesus Cristo vive dentro do nosso coração, irmão. Ele vive dentro de nós. E nós não precisamos provar para ninguém. É o bastante que você saiba que Deus vive dentro de você. Porque quem perder a fé, não tem mais nada para perder. E nesse momento que a humanidade se afastou tanto de Deus, ficou perdida. O Senhor também se calou, não falava mais com os homens, com os profetas. Se afastou. Sabe aquela amizade que você não vê um dia, não vê uma semana, não vê um mês, e dali um pouco você não vê uma vida inteira. Não é isso, irmão? Vai se distanciando, vai perdendo a intimidade. É por isso que o crente tem que orar todo dia, toda hora. Não perde a amizade com o teu Deus, irmão. Não perde a amizade com o teu Deus. O único momento que você tem de proximidade com Deus é através da oração. Alguém aqui está sendo tentado pelo diabo, mas o Senhor vai repreender esse espírito no nome de Jesus. Queridos irmãos, então veio Jesus Cristo, como nós vemos aqui, enviado por Deus para essa missão tão sublime, tão maravilhosa, de trazer a salvação sobre a terra. Morreu no madeiro de braços abertos. Um braço, uma mão pega na mão de Deus, outra mão pegada na mão da humanidade. E pelo seu sacrifício ele nos uniu com Deus de novo. O homem, diz a palavra, foi reconciliado. O homem foi reconciliado com Deus. Não Deus reconciliado com o homem. Nós que estávamos longe do Senhor. E Cristo nos levou para perto de Deus. Dá para você dar um glória a Deus essa tarde aqui, irmão? Jesus Cristo trouxe Deus para dentro da sua casa. Trouxe a salvação à tua casa, trouxe a salvação à tua família, e o Senhor te diz por essa palavra: eu amo a tua alma. E esse pão que do céu veio, está sendo repartido essa tarde para todos nós, e o Senhor te diz: coma e beba da minha palavra, pois a tua casa ainda será chamada casa de oração. Os teus filhos, como disse o profeta Isaías, serão discípulos do Senhor. Glória a Deus nas alturas. E você, pelo teu interesse, pela tua busca, pelo teu clamor a Deus, você terá na tua boca um cântico bem alto de vitória, que a inveja, ainda que ouça, não poderá participar dele. Mas bem-aventurado você que busca a Deus, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece, que é a palavra de Deus. Glória ao nome do Senhor. O próprio Senhor disse àquela mulher junto ao poço: qualquer que beber dessa água que você tira, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu der, far-se-á em si uma fonte de água viva, que faz saltar dessa vida para a vida eterna. Irmão, irmã, hoje essa fonte vai jorrar dentro do teu coração. Alamaia, Jesus. Essa fonte vai jorrar de dentro do teu coração. Essa fonte de água viva vai jorrar de dentro da tua alma. Vai sair pelos teus lábios, vai sair pelos teus olhos em forma de lágrima. E você vai dizer: Senhor, tu és vivo dentro de mim. O Senhor te diz: eu estou contigo todos os dias da tua vida. Mas com o passar do tempo, irmão, a gente vai se esquecendo disso. E prova disso é só você puxar na tua memória qual foi o outro dia que você entrou aqui só para adorar a Deus. Começar de mim. Qual foi o dia que nós entramos aqui sem pedir nada, absolutamente nada? Senhor, hoje eu vim nesse culto adorar. Vim aqui te louvar, vim aqui te agradecer. E a gente não faz de mal, irmão, não faz de propósito. Não faz porque a gente não ama a Deus. A gente faz porque nós somos homens. E a primeira dor que mais importa é a nossa. E os interesses prioritários e mais importantes são os nossos. O que eu falo é o que está certo, não o que você fala. É assim. Nós sempre temos o nosso ponto de vista. Eu falei para os irmãos no culto online, toda a história tem 3 versões. Advogada, sabe bem disso. A minha, a sua e a verdadeira. Que é irrefutável.
Mas eu tenho a minha verdade. Eu tenho a minha visão de mundo. Você tem a sua visão de mundo. Mas o Senhor que fala conosco tem a visão da eternidade. A visão da eternidade. Que está acima do certo e do errado. Que está acima do bem e do mal, do dia e da noite. Do homem e da espiritualidade. A eternidade, irmão, é a essência de Deus dispensada sobre a terra. E o Senhor te diz, eu quero te fazer participador da eternidade. Palavra de salvação, irmãos. Palavra de vida eterna. Palavra de reconciliação. Você pode ter 30 anos, 50 anos, 200 anos de crente. Tem que estar próximo do Senhor todos os dias da tua vida. Aleluia. É importante que aqueles que adorem o Mestre, o adorem em espírito, verdade e vida. E o tempo tem passado e você tem esfriado na fé. O tempo tem passado e você tem deixado de lado o teu primeiro amor. Desperta em nome do Senhor Jesus, irmão. Desperta em nome de Jesus, minha irmã. E o Senhor vai fazer nascer esse primeiro amor, vai reacordar, vai despertar esse primeiro amor dentro do teu coração. E vai fazer ele saltar dentro de você, como uma criancinha salta no ventre da mamãe que está esperando. Seja cheio do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. E calamaçania, seja cheio da glória de Deus, seja cheio da presença de Deus sobre a tua vida. E por maior que seja a tua prova, ela é menor do que o poder dessa palavra. Come desse pão vivo que vem do céu, e tu não perecerás, diz o Senhor. Come desse pão vivo, minha irmã. Bebe desse vinho que eu tenho misturado para você. Se farta o teu coração da alegria, do amor e do perdão de Deus. O Senhor te disse, você pode ir até a última divisão do inferno, eu nunca te deixarei, nem te desampararei. E Daiamuia, e por onde você passar, tem a sombra da minha mão sobre a tua cabeça, tem a minha asa te cobrindo, tem a minha palavra te avalizando. Eu sei o que você tem passado, diz o Senhor. Eu sei o que você tem chorado. Eu sei o quantas lágrimas você tem derramado, mas eu não posso deixar de te pedir, continua adorando ao teu Deus. Continua firme no Senhor. Se a prova aperta, você adora. Se o emprego acaba, você adora. Se o dinheiro acaba, você adora. Se a saúde acaba, você adora. E você poderá dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu sou teu pastor, minha serva. Eu sou teu pastor, meu servo. Dá glória a Deus. Nada te faltará. Então você não sabe que se o Senhor prepara a comida das aves do céu, que não lançam semente, que não cultivam a terra, que não colhem nada, e o Senhor as alimenta todo dia. Se o Senhor veste o lírio do campo, que ele sai de manhã e no final da tarde é lançado fora, e ainda Mateus dizia, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um lírio do campo. Aleluia! Se Deus que reveste aquele lírio de brancura, de suavidade, de formas perfeitas, irmão, uma coisa, uma obra-prima, porventura não cuidará de você? Você é a menina dos olhos de Deus, meu irmão. Você é a menina dos olhos de Deus, minha irmã. Tem bênção de Deus sobre a tua casa. Tem a bênção de Deus sobre a tua vida. Dá glória a Deus. Pode glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Mal nenhum chegará até a tua casa. Tem promessa de bênção na tua vida. Mas não se afasta do primeiro amor. Não se afasta daquele amor ágape que Deus te deu. Não se afasta daquele amor de criança que Deus te pôs no coração. E quando alguém te perguntar se você é o mesmo crente do dia do teu batismo, certo é que você não é e não será, mas que você seja muito melhor em nome de Jesus. Oi, irmão, estou caminhando para a glória de Deus.
Hoje amanheci um dia mais perto do céu do que ontem. Dá glória a Deus, irmão. Nós precisamos crer nessas coisas, irmão. Nós precisamos crer, irmãos. Nós precisamos crer na salvação, povo de Deus. Quando que a gente ouve alguém vir aqui pregar de salvação, o que nós estamos fazendo aqui se não é pela salvação, irmão? Carro, dinheiro, casa, poder, posse, fama. Tudo isso vai acabar na volta de Cristo, mas o que está sendo proposto aqui, o fogo não queima, o ladrão não rouba, a enxurrada não leva, nem o diabo toma do teu coração. Seja cheio da glória de Deus por essa palavra. Tem salvação na tua casa. Glória ao nome do Senhor Jesus. E o Senhor te quer salvar, o Senhor te quer remir os teus pecados, o Senhor quer te encher do Espírito Santo, o Senhor quer fazer de você uma luz acesa na tua casa. Irmão, glorifica a Deus. Hoje Deus vai assoprar o tição que fumega no teu coração. Bendito seja o nome do Senhor. Está só fumegando esse tição, mas hoje o Senhor vai fazer ele acender. O pavio que fumega não se apagou, a cana ainda que trilhada não se quebrou. Glória ao nome do Senhor. E Deus te diz, o meu propósito de salvação está de pé na tua vida. A tua alma pertence a Deus, a tua vida pertence ao Senhor Jesus. E aquilo por quem você tem orado e buscado, o Senhor te diz, eu estou bem atento às tuas orações, e ainda que você não creia, ainda que você não veja, eu estou trabalhando. Tem surpresa de Deus aí na tua vida, irmão e irmã. E o Senhor te faz descobrir essa tarde que você é mais crente do que você imaginava. O Senhor te faz descobrir essa tarde que você está mais perto de Deus do que você imaginava. Quanto tempo você ora por essa causa, irmã? Quanto tempo, meu irmão, você ora por essa causa? Ô, irmão, 10 anos, 18 anos, irmão, 40 anos. Nós batizamos uma irmã aqui um dia desse, um ano passado, ou retrasado, não me lembro. E a mãezinha dela dá Deus é a irmã Rosana, cunhada da irmã Devânia, parente da irmã Sueli. E a mãezinha dela dá Deus e amor, muito crente. Aí ela veio se batizar, e a mãezinha dela sentada assim para trás da Denise, um pouco mais. Quando a filha dela desceu na zaga, ela levantou lá no fundo do banco e falou, irmão, 43 anos esperando essa obra, hoje eu alcancei da mão de Deus. Glória a Deus. E naquela tarde, com certeza, ela recebeu um abraço do Senhor, dizendo para ela, bem está, serva boa e prudente. Sobre o pouco tu foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra para o gozo do teu Senhor. Irmão, você é uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Por muito menos que isso, outros deixaram do Senhor. Mas você continua aqui, um te dá um conselho assim, outro te dá um conselho assado, outro te fala, vai aqui, vai ali, outro te diz, faz assim, faz acolá, mas você tem ouvido a voz de Deus no teu coração, você não ficará confundido e envergonhado. Crê na palavra, irmão? Vocês creem nessa palavra, irmão? Crê, viu, irmão? O Senhor te diz, eu vou honrar a tua fé. Eu vou mostrar para o mundo que aquele que confia em Deus não dá ouvido para voz estranha nenhuma. Mas a razão diz para fazer isso e mais aquilo. Mas a fé, irmão, faz coisas que a própria razão desconhece. A fé não tem uma metodologia. Ela não é lógica, não é exata como a matemática. A fé usa de caminhos desconhecidos. Você pensa que está indo, ela está voltando. Você pensa que ela está começando, ela está terminando. Você pensa que ela está morta, a obra já está acontecendo, você não está vendo. A palavra diz assim, como não conheces o caminho do vento, que não sabe de onde vem nem para onde vai, não sabe dos caminhos de Deus que faz todas as coisas. Você não sabe, irmão, mas em secreto, atrás das cortinas, tem uma obra sendo construída para a glória do nome de Deus. Às vezes você passa numa avenida grande, e tem um prédio construindo,
E dali a um tempo você vê aquele prédio alto, mas ele ficou um ano cavucando, do lado da minha casa está assim, cavucando terreno, quebrando pedra, tem aqueles tapume enorme. Aí quando tira o tapume, tem vários andares já pronto, ninguém viu, mas eles estavam lá trabalhando. O Senhor te diz, ainda não é hora de eu tirar os tapume, fique em paz. Quando eu tirar, você vai ver a obra bonita que está sendo feita na tua vida. Senhor, eu não vejo mudança. Senhor, eu não estou vendo nada, está tudo do mesmo jeito, muito pelo contrário, parece que está indo de mal a pior. Não está indo de mal a pior, é que você está cansando, você está arriando. Uma coisa é você carregar 10 quilos 100 metros, carrega 10 quilos 10 quilômetros, você vê, você não aguenta, fica pesado, e assim está você vem carregando há muito tempo, mas Deus não diminui a prova, Deus aumenta a fé. Receba a força em nome de Jesus, irmão. Receba força em nome de Jesus. E continua carregando essa tua cruz. Ida mansa ali andalamana. Eu vou te pôr força, vou te pôr graça, vou te animar pela minha palavra. Mas você vai chegar até o fim sem dever nada para demônio nenhum, diz o Senhor. Sem que ninguém ponha o dedo na tua cara, sem que ninguém te acuse. E te diga que você foi negligente, que você foi um servo, uma serva infiel, que você não confiou no Senhor. Você está chorando, mas está na presença de Deus. Você está sofrendo, mas está na presença de Deus. E o Senhor te diz, eu estou em ti, dá glória a Deus. Eu vivo dentro do teu coração, e eu renovo as tuas forças por essa palavra. O Senhor te diz, teu nome está escrito no livro da vida no céu. E ninguém o riscará. Ninguém tirará teu nome de lá. Pode ficar firme no Senhor. Pode continuar no teu caminho, trilhando essa vereda que Deus te colocou. Quando você menos imaginar, nesse deserto que você se encontra, vai ter um oásis de sombra e água cristalina para você. No meio do deserto, Deus vai te dar um refúgio, Deus vai te dar um refrigério. O Senhor te diz, fica firme, eu estou chegando na tua vida. Então, amados irmãos, confiemos nessa boa palavra de Deus. Entreguemos nossa vida nas mãos do Todo-Poderoso. E vá em paz para a tua casa com essa promessa viva de Deus sobre a tua vida. Eu amo a tua alma. Deus seja louvado, queridos. Amém. Oremos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória, glória, glória a Deus. Amado Deus, te damos graças, Senhor, pois moveste os nossos pés até a tua casa, para juntos glorificarmos o teu santo nome. E a nossa irmandade que através da internet também adorou ao Senhor, buscando a tua santa presença. Damos graça pela oração, pelos hinos e muito mais pela tua santa e poderosa palavra, que veio falando com as nossas almas, nos mostrando o quanto Deus nos ama e o quanto é importante que estejamos sempre na sua presença. Continua abençoando o teu povo, nos animando e guardando a fé dentro dos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus, bendito por toda a eternidade. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Vamos nos despedir, irmãos. Vão abrir no hino aí. Depois, primeiro a gente vai fazer a coleta, mas já deixa no jeitinho aí, Brunão. 1, 2, 7. Nos bancos à frente da Irmandade estão os envelopes de oferta e de coleta. O Bruno vai pôr aí para vocês na tela também os dados bancários. Para você que quer contribuir com a obra de Deus, e a nossa chave do Pix, que é alfaville@ccacristã.org.br. alfaville@ccacristã, né? Alfaville, só @ccacristã.org.br, tá bom? Para você que quer contribuir e ajudar a abençoar a obra de Deus, tá bom, irmãos? Fazendo assim, eu tenho certeza que o nome de Deus será glorificado. Se ninguém for precisar passar cartão, acho que não, né, meninas? Tudo certo? Vamos fazer a oração então, antes? Senhor, te damos graça pelo bem, pelo amor e pela misericórdia que temos alcançado de Ti.
e pelo teu povo que tem ofertado na tua obra. Abençoa, prospera e faz, Senhor, com que em tudo o teu nome possa ser glorificado. Senhor, também te pedimos que receba no céu as nossas ofertas aqui de dentro da congregação e que nós possamos, contudo, sempre ter um louvor de gratidão ao nosso Deus. Em nome do Senhor Jesus, te agradecemos, aquele que bendito reina por todo sempre. Amém. As irmãs vão passar recolhendo os envelopes dos irmãos. Bem, vamos lá? 1, 2, 7, Brunão. Glória a Deus, glória a Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. A paz de Deus, o amor do Senhor Jesus e a sua palavra estejam em nossos corações. Amém.